Olá, bem-aventurados do mundo de mobilidade global. Eu sou Leonardo Freitas, CEO da Heyman Woodard. Estou aqui com a CEO da Hey Talent, a Ana Paula Montanha. Ana Paula tem uma vasta experiência em recolocação internacional de C-Levels e está aqui para falar um pouco sobre todo esse mundo da sua carreira de expatriado e quais são os passos necessários para você ter uma carreira de sucesso. Obrigado por você estar aqui, Ana. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você, com o seu time e com todo esse pessoal que te acompanha tanto. Acho que a gente tem uma oportunidade única de falar desde coisas muito simples até coisas talvez um pouco mais complexas que um monte de gente não conheça, de oportunidades globais. Qual é o primeiro passo mais importante para uma pessoa ter uma carreira internacional de sucesso? Eu acho que o primeiro passo talvez seja entender que o currículo e a carta de apresentação que a gente faz para um país não necessariamente é o mesmo para outro país. Nos Estados Unidos, por exemplo, se você for diretor e acima, você vai ter um currículo de 1,5 páginas, no máximo. Normalmente, uma pessoa apresenta o currículo de 1 página. Okay. E para cada posição que ela se candidata, é esperado uma carta de apresentação onde você menciona os seus pontos fortes e o que você pode agregar valor naquela posição específica. Então, essa carta de apresentação, Leonardo, ela é feita para cada posição que você aplica, uma vez que você entenda o job description e possa dizer os seus pontos fortes para aquilo. Então, por exemplo, um currículo que é usado no Brasil não necessariamente vai servir para ser usado nos Estados Unidos? Muito provavelmente não. Tem algumas coisas que nos Estados Unidos você não coloca no currículo. Como por exemplo, o seu endereço, sua idade, seu estado civil. Você coloca normalmente seus últimos 10 anos de experiência. Então é um currículo muito mais enxuto, muito mais focado em resultados e muito menos prolixo do que a gente está acostumado a ver em outros países. Uma coisa eu notei, por exemplo, nos Emirados Árabes Unidos, eles colocam tudo, inclusive sua nacionalidade, o visto que a pessoa tem, que tipo até de carteira de motorista você tem, é uma coisa que é muito comum nos Emirados. No Brasil, eu vejo que algumas coisas colocam, mas aqui, obviamente, não. Não, aqui, por exemplo, se a pessoa coloca o endereço completo e a foto, a maioria das companhias grandes não vai nem ler o currículo. O sistema de AI deles vai rejeitar o currículo para que você não seja acusado de ser, talvez, bias para um lado ou para o outro. Ah, tá. Também por uma questão de privacidade também. Exato. Ok. E então nesse primeiro passo de investir num bom currículo, numa boa carta de apresentação, que é o cover letter, né? Isso. O que você acha que é necessário ser colocado no currículo de primeira mão, que é uma coisa assim que é fundamental para que as pessoas tenham? Primeiro você começa da sua experiência mais recente para mais anterior, você foca naquilo que o job description pede, né? Você olha o que a posição está pedindo e tenta provar que você tem aquelas características inseridas nas posições que você já serviu. Em termos de educação, você só coloca mestrado ou pós-graduação ou doutorado que você tiver e mais graduação. Você não coloca nada mais do que isso. De novo, muito mais focado, muito mais curto, muito mais numérico. Resultados não são simplesmente eu cresci a receita. Eu cresci a receita em X%. Isso é bem específico. É muito específico. Ok. Então, currículo, tudo pronto, carta de apresentação, ótimo. O que é a carta de apresentação? O que é exatamente? É a sua forma de provar que você pode agregar valor para aquela função. É a sua forma de provar que você deveria ser convidado para entrevista. Não seria esse o papel do próprio currículo? Não, para os Estados Unidos é o papel da carta de apresentação. É por isso que a carta de apresentação, ela muda para cada empresa e cada profissão que você está... Carta de apresentação da própria pessoa para o recrutador. Exato. Ok. Exato. Apresentando o seu currículo. Muito bem. E aí, vamos falar então em termos de buscar as vagas, porque muitas vezes as pessoas estão buscando vagas e não sabem como é que fazem isso. Quais são os erros principais que as pessoas cometem em buscar uma vaga internacional? A primeira é talvez a ingenuidade da gente que é estrangeiro e está louco para morar em outro país e aceitar ir por caminhos que não são os corretos, né? Então, tomar muito cuidado, procurar uma empresa de imigração
correta, entender o que está sendo feito. Em termos de aplicação para a posição, você tem que usar ou o website da própria empresa, quando a vaga está disponível, ou locais que você garante que aquilo é correto, feito um LinkedIn, um ZipRecruiter, um Indeed da vida. Não acredite em milagres, não acredite em situações onde você precisa pagar. Pagar para você ter uma vaga. Não existe isso. Ok. Porque geralmente, uma coisa que a gente tem que alertar é que muitas vezes as pessoas caem em golpes e caem em golpes muito, muito significativos, até de roubo de identidade. Nos Estados Unidos é muito comum você receber ofertas de trabalho remoto e falando, tá aqui, eu vi seu currículo, gostei, quero te apresentar e quero te contratar. Não existe oferta de trabalho em que você não faça entrevista, em que você não fale com os stakeholders da companhia. E não existe oferta de trabalho em que você, antes de você fazer uma entrevista, te peçam documentos pessoais. Até porque nos Estados Unidos não é permitido. E nem oferta de trabalho. Lembra que você estava me comentando outro dia que uma pessoa te procurou, que na hora do trabalho remoto, o recrutador, entre aspas, né, obrigou ela a pagar $1.250 para comprar equipamentos. Exatamente. Então, não existe isso. Não existe compra de equipamento para você fazer o trabalho. Tudo é fornecido pelo empregador. Então, existem muitas pessoas que caem em golpes disso, inclusive, e principalmente imigrantes. Eles têm acesso a alguns bancos de dados de pessoas que acabaram de imigrar para os Estados Unidos ou são novos na comunidade. Às vezes você entra em grupos de Facebook, de WhatsApp, e as pessoas têm acesso à sua informação através disso e muito mal intencionadamente buscam você, principalmente esses trabalhos de dropshipping ou trabalhos de redirecionamento de mercadorias, que é uma coisa que acontece muito. Existe um crime muito comum que acontece nos Estados Unidos, é que a pessoa é contratada para receber mercadorias, e essas mercadorias estão sendo compradas com cartão de crédito clonado, e aí você recebe e você é enquadrado na lei criminal de receptação de material roubado. Então é muito comum isso acontecer e as pessoas se metem em confusões inadvertidamente porque estão buscando um emprego. Nesse ponto de buscar as vagas nos Estados Unidos, algumas empresas oferecem sponsorship de vistos, oferecem o patrocínio do visto, e outras empresas não. Como é que é isso, Ana? Isso depende um pouco primeiro da lucratividade da empresa, porque para você ser sponsor de um visto de um estrangeiro, você precisa provar para o governo americano que você não conseguiu contratar uma pessoa que tem documentação no país. Então você vai buscar esse recurso internacionalmente, você tem que comprovar que você é capaz de sustentar essa posição. A segunda coisa é o tamanho da empresa, porque infelizmente ou felizmente você é capaz de fazer mais sponsors de vistos quanto maior for a sua empresa, né? E segmentos específicos, segmentos que na maioria das vezes não requerem uma licença para praticar a profissão aqui, porque senão eu não tenho como convencer um governo americano que eu preciso buscar em outro país, e quando essa pessoa chegar, ela não pode praticar a profissão dela. Como, por exemplo, advogados, médicos, enfermeiros? Advogados, médicos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, alguns segmentos de construção civil, né, de engenharia da construção civil. Se a pessoa for responsável pela obra, né? Ela foi responsável pela obra. Então, nesses quesitos fica difícil. Agora, sempre vai ter o sponsor do treinamento. O visto, por exemplo, do J1, o visto do H1B, que são vistos temporários, né? Então, esse sim. Mas um visto assim, de mais médio e longo prazo tem que ser uma corporação maior. Para aquelas pessoas que têm pelo menos 10 anos de experiência na sua área, que tem graduação, mais 5 anos de experiência comprovada, ou que talvez tenha um mestrado equivalente ao mestrado nos Estados Unidos, ela tem visto que ela tem a possibilidade de aplicar por ela mesma sem um empregador. Então, para muita gente, não há necessidade do sponsor. Talvez seja uma necessidade de maior conhecimento. E aí você faz um trabalho fundamental para o seu canal e para todas as pessoas que te acompanham de explicar isso diariamente. Eu aprendi assistindo o que você fala. Certo. Né? Então, eu acho que
para o nosso público precisa talvez entender um pouco melhor que não necessariamente para eu conseguir meu sonho de morar em outro país, eu preciso de um sponsor. Entendi. E as pessoas que têm essas dúvidas migratórias, elas geralmente estão achando que a solução do problema delas está em um país só, né? E como é que a gente pode determinar qual é o melhor lugar para a pessoa imigrar? Eu gosto de dizer que a gente devia começar pelo talento dela. Se a gente entender qual é o talento da pessoa, a gente poderia, no mundo ideal, procurar o melhor país para aquele talento, para aquela profissão. Então, por exemplo, se a pessoa é médica, eu sou médico e sou fluente em inglês, tem inúmeras oportunidades. Tem o Tennessee, que a gente vai falar mais tarde, nos Estados Unidos, tem o Canadá, tem a Nova Zelândia. A Austrália, até meses atrás, estava fazendo um programa exclusivo para atrair enfermeiras. Certo. Né? Então, talvez seja primeiro entender qual é o seu talento, qual é a sua profissão. Vamos olhar no mundo, e por isso que mobilidade global é importante, para você olhar no mundo aonde eu tenho mais acesso, aonde eu tenho mais chance de ter sucesso na minha carreira. Não necessariamente Estados Unidos. Ok. Né? Não necessariamente. Mas falando dos Estados Unidos, você falou do Tennessee. O Tennessee saiu com essa novidade de você não ter necessidade de fazer uma validação de diploma para você obter a licença para ser médico, né? Então, como é que vai sendo isso? Essa é uma novidade incrível que começou sendo liderada pelo Tennessee. A data está chegando, dia 1º de julho desse ano, então mais alguns dias, né? O Tennessee cortou o processo de licenciamento na metade do tempo. Quando você é um médico internacional, com 5 anos de experiência comprovada na prática da medicina após a residência médica, o Tennessee passa a dizer, então, nessa nova lei, que passa a vigorar dia 1º de julho, que você só precisa fazer o Step 1 e o Step 2. Lembrando, o Step 1 é uma prova múltipla escolha, onde você afere os conhecimentos básicos da medicina. Então, no mundo ideal, para os nossos filhos, talvez, a gente poderia dizer para eles, quando você terminar o ciclo básico da medicina, aplique para o Step 1. O resultado positivo dessa prova vale por 5 anos. O Step 2 já é uma prova discursiva, analisando mais os detalhes de um caso que acaba de chegar numa clínica, o cenário é uma clínica ou uma emergência. E aí você, como médico, descreve quais são os procedimentos adequados para aquela posição. O Tennessee diz que se você passar no Step 1 e no Step 2, conseguindo uma posição dentro de um hospital ou uma clínica no Tennessee, ele vai te dar uma licença temporária por 2 anos. Sem nenhuma queixa, sem nenhuma malprática. Nada que desabone sua conduta? Você ganha uma licença indeterminada. Ok. O Alabama e outros estados seguiram essa tendência e passaram a dizer, caso você seja licenciado em algum estado, eu aceitarei sua licença. Ótimo. Então, existe a reciprocidade de licenças. Exato. Ok. Excelente. Lembrando também que essa questão de validação de diploma é algo que é muito preocupante, né, para as pessoas. O que é necessariamente a validação de um diploma de engenheiro, de médico? O que realmente é o que significa isso e o procedimento em si que é necessário para fazer então, isso vai depender individualmente de cada profissão, né? A gente estava falando um pouco do médico, mas em geral a revalidação de um diploma em outro país é provar que você cursou uma equivalência a um bacharelado ou doutorado, que é necessário nesse país que você está indo, para você poder ter equivalência. Fora isso, algumas profissões vão exigir provas específicas. Então, a odontologia vai ter uma prova específica, a medicina vai ter outra prova, a enfermagem vai ter outra prova e o direito vai ter outra prova. O direito, por exemplo, se você tiver cursado o bacharelado e for licenciado em outro país, dependendo do estado, você pode vir direto e fazer a prova. Dependendo do estado, você vai ter que cursar pelo menos o mestrado de 1 ano. O bacana, eu acho, dos Estados Unidos é isso, é ser Estados Unidos. Então, cada estado tem a liberdade de dizer para a sua profissão o que ele vai exigir. Então, eu, advogada no Brasil, com experiência, posso decidir aplicar para o bar da Califórnia e fazer a prova direto, ou decidir vir fazer um mestrado e depois do mestrado aplicar para o bar de Nova York.
e fazer minha prova. Excelente, excelente. E tem diferença também, principalmente para advogados, tem diferenças de... cada estado tem o seu bar, né? Tem a sua ordem. E as regras com relação ao número de créditos necessários para você poder fazer o seu mestrado e fazer a prova, né? Ou no caso, por exemplo, da Flórida, por exemplo, no caso de advocacia, você tem que ter um Juris Doctor. Você tem que não aceita ser um advogado estrangeiro. Já a Califórnia, você não precisa fazer nada disso. Sendo um advogado estrangeiro, você pode sentar. Você pode sentar e fazer a prova do bar diretamente. Interessante. Para a gente poder explicar um pouquinho mais sobre os passos que são necessários para fazer uma boa consultoria relacionada à carreira, o que a pessoa tem que fazer para começar a trilhar o seu caminho de sua carreira internacional? Eu acho que o primeiro passo é ter o seu próprio currículo na sua língua mãe, né? Okay. Seja ele no modelo brasileiro, no modelo espanhol, no modelo americano, o que for, ter o seu currículo. A pessoa que vai ajudar você na sua carreira internacional precisa entender quem é você, precisa entender seus talentos, precisa entender aonde a sua profissão tem mais chance de sucesso, em que país aquilo é mais adequado. E quanto mais você trabalha com empresas globais, maior a chance de não ficar limitado a um país único. A Alemanha abriu ontem um processo de aplicação para o que seria equivalente ao Green Card dos Estados Unidos, sim, no mesmo modelo de Canadá, Nova Zelândia e Austrália, por pontos. Por pontos, sim. Uhum. Então, pode ser um caminho extraordinário. Imagina você ser engenheiro, arquiteto, são carreiras brilhantes na Alemanha. Sim. Né? Então, eu acho que limitar um país é uma situação de curto prazo. A gente precisava analisar mais. E expandir isso. Aí você fala assim, mas Ana, eu não falo alemão. Mas não Todo mundo fala inglês? A maioria das pessoas fala inglês, exatamente. Todo mundo fala inglês? Ana, eu não falo holandês. Todo holandês fala inglês. Fala inglês, francês e mais uma língua dependendo de onde ele mora. Pode ser o italiano, pode ser o espanhol, né? É verdade. Então, com relação à contratação do serviço de talentos, né? De carreiras, desenvolvimento de carreiras. Então, o que a pessoa tem que fazer? Nossa empresa trabalha fazendo consultorias para essa área. Nossa consultoria tem uma abrangência maior de avaliar sua carreira, sua profissão e locais que você poderia aplicar para essa situação. A gente começa olhando o currículo da pessoa, marca uma entrevista. Eu gosto de fazer uma entrevista longa, porque às vezes a gente percebe coisas que o currículo não está escrito, então 1 hora e meia, e a partir daí a gente faz uma proposta de consultoria para essa pessoa. É feita uma análise realmente 360 da carreira da pessoa, em que estágio está e qual é a propensão de que isso vai dar certo. Exato. Muito bem. Piloto, né, Léo? Pilotos de aviação, Piloto, já vai virar até, vai entrar pro livro de criaturas em extinção, né? Porque cada vez mais a gente está vendo que a escassez está tão grande de pilotos de companhias aéreas que a demanda está tão alta e não tem formação. Como é que está sendo isso? A Casa Branca recentemente divulgou um plano de desenvolvimento de pilotos e controladores de tráfego aéreo, que são duas profissões, como você disse, em extinção, né? Escassez, né? Eu falei de extinção. Perdão, mas em escassez, em escassez. O que acontece? Precisa ter um desenvolvimento programado para essa situação. Então a gente precisa investir nisso de verdade. Não existe tráfego aéreo sem piloto e sem controlador de voo. E a gente fez, né, outro dia uma conversa sobre piloto. A carreira de piloto é muito maior do que a gente pode avaliar de curto prazo. Sim. É muito maior do que dizer eu pego um voo e vou para outro lugar. Não, piloto, impacta tudo, impacta pessoal, logisticamente. Economia, tudo. Segurança. Sim. Segurança, né? Segurança de um país. É o efeito de propagação daquela profissão e o que uma ausência de um piloto causa em uma companhia aérea e derivados e toda a parte que são os serviços correlatos que tem. Exato. E existe agora estudos econômicos que provam que cidades pequenas sofrem uma perda de até 30% da economia por falta de
piloto. Imagina isso. Muito bem. Se não é importância nacional, o que vai ser? O que não vai ser, exatamente. Com certeza é isso. Um piloto é uma carreira, assim, encantadora. Encantadora. E a gente vê pilotos do mundo inteiro com muito interesse, né? E piloto é uma profissão global, porque você viaja para todo lugar. Transmutável, com certeza. Você viaja para todo lugar. Missão para Marte, missão para a Lua, né? Tudo depende disso. Você começa ali, né? A NASA, quantas posições a NASA está contratando hoje? Bastante, bastante. Então, eu acho que é uma profissão incrível. Para quem gosta, é incrível. Considerações finais para quem está assistindo? Quais são os takeaways que as pessoas podem levar? Eu acho que o primeiro takeaway é entender onde você gostaria de chegar. Porque se você souber onde você quer chegar, você pode montar um plano para isso acontecer, né? Investir no inglês. Inglês sempre vai ser importante, independente do lugar onde você mora. Se a gente fosse avaliar a China hoje, a gente ia perceber que existem mais chineses falando inglês fluente do que qualquer outra população no mundo. É verdade. Todo chinês estuda inglês na escola desde pequenininho. Então, entender onde quer chegar, montar um plano, fazer um processo contínuo de crescimento de carreira e talvez investir na mobilidade global. Você garante a mudança da próxima geração, a sua carreira e de toda a geração que vem com você. Muito bem. E se você quer tirar mais dúvidas sobre a sua carreira internacional e de mobilidade global, as informações estão no link abaixo desse vídeo e você pode marcar a sua consulta ou comigo ou com a Ana Paula. Obrigado. Muito obrigada.